E aí pessoal, beleza? Bom, neste vídeo eu vou estar trazendo alguns exercícios de intervalos reais limitados. Bom, os exercícios vão ser bem parecidos com o que foi explicado na teoria e no vídeo de exemplos, mas eu também trouxe um aqui bem diferente que é um pouquinho mais complicado do que o que a gente já viu até agora. Bom, para começar, eu trago aqui o exemplo 1, conforme vocês podem ver aí, que o objetivo é, dado um conjunto, conforme vocês podem ver aqui, ele pede para escrever o intervalo e representar este intervalo assim como no exemplo. Por exemplo, aqui ele dá o conjunto em que x é maior do que 0 e menor ou igual a 3. Representando isso no intervalo, fica dessa forma aqui, conforme vocês podem ver. Colchete virado para fora, 0, vírgula, ponto, 3 colchete virado para dentro. E a representação na reta, que é uma bolinha aberta em 0 e uma bolinha fechada em 3, intervalo indo de 0 até 3. Então, os exercícios que eu trouxe aqui são estes 4, conforme vocês podem ver aí. Se vocês quiserem pausar o vídeo agora e fazer sozinho e depois voltar para conferir, é uma boa. Bom, vamos começar então pelo item A. Conforme vocês podem ver, ele pede o intervalo de um conjunto x, em que x pertence aos reais, e x ele é maior ou igual a menos 5 e exclusivamente menor do que 10. Como que a gente representa isso no intervalo? Bom, no intervalo, esse maior ou igual, a gente representa como colchete fechado. Então, colchete fechado em menos 5, ponto, vírgula, e este menor, exclusivamente menor, é colchete aberto em 10. Aqui está a representação do intervalo deste conjunto. Bom, na reta real, este símbolo de maior ou igual, ou no caso menor ou igual, representa uma bolinha fechada aqui em 5. Enquanto que o exclusivamente menor representa uma bolinha aberta em 10. Então o intervalo na reta fica de 5 até 10. Bom, o item B, conforme vocês podem ver aí, é bem parecido. Bom, ele quer o intervalo do conjunto definido como sendo x, em que x pertence aos reais, e x vai de 0 até 50, ou seja, x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 50. Bom, o intervalo a gente representa, no caso aqui, os dois são fechados. Por quê? Porque o x pode receber o valor 0 e o valor 50. Então isso daqui nada mais é do que fechado em 0, fechado em 50. Na reta real, como os dois são fechados, então é bolinha fechada nos dois valores. Fechado em 0, fechado em 50. E vai de 0 a 50. Ok? O item C, conforme vocês podem ver aí, ele é dado que x, onde x pertence aos reais, e x é maior do que menos 10 e menor ou igual a 0. Bom, o intervalo ao qual este conjunto pertence é um intervalo que vai de menos 10, só que 10 não entra, então é colchete virado para fora, até 0, e 0 entra, então é colchete fechado. A representação na reta fica de menos 10, aqui como colchete aberto, então é bolinha aberta, até 0, bolinha fechada, porque o colchete é fechado. Então fica de menos 10 até 0. E o item D, conforme vocês podem ver aí, é o último item deste primeiro exercício. Ele traz que x é definido, o conjunto é definido como sendo x, onde x pertence aos reais, e x está entre 2 e 4, mas não pode ser nem 2, mas não pode receber os valores 2 e 4. Como não pode receber o valor 2, então a gente coloca aqui colchete aberto. E como também não pode receber 4, a gente coloca aqui também colchete aberto. E a representação na reta deste exercício, nada mais é do que bolinha aberta nos dois valores, porque ele não pode estar neste intervalo. Então o intervalo vai de 2 até 4, onde 2 e 4 não pertencem a este intervalo. Beleza, pessoal? Eu vou trazer aqui então agora o exercício 2, conforme vocês podem ver aí.
Bom, pessoal, se vocês não estiverem entendendo muito, eu estou indo relativamente rápido, porque eu já expliquei bastante coisas nos 2 vídeos anteriores, o de teoria e o de exemplo. Então aqui eu estou meio que só resolvendo mesmo, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, pode voltar lá, eu vou deixar aí na descrição o link dos vídeos, aí você pode estar acessando para ver. Bom, o exercício 2, ele pede o inverso. Ele dá um intervalo e ele pede para você escrever o conjunto que representa este intervalo. Por exemplo, aqui ele deu um intervalo que vai de 3 a 7, onde 3 e 7 não pertencem a este intervalo. Então o conjunto fica definido como sendo x, onde x pertence aos reais, e x é maior do que 3 e menor do que 7, porque 3 e 7 não pertencem a este intervalo. Beleza? Eu trouxe aqui 4 itens para este exercício, conforme vocês podem ver aí. Se você também quiser dar uma pausa aqui e fazer sozinho e depois conferir a resolução, eu acho que é uma boa. O item A, ele fala que o intervalo vai de 0 até 10, onde 0 e 10 pertencem a este intervalo. Então, o conjunto a qual este intervalo pertence é o conjunto definido como sendo x, onde x pertence aos reais, e x ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Ok? No item B, a gente tem que o intervalo vai de menos 3 até menos 1, onde menos 3 não pertence a este intervalo e menos 1 pertence. Então, ele é definido como sendo x, onde x pertence aos reais, e x ele é exclusivamente, que é maior somente que 3, e menor ou igual a menos 1. Ok? Então, pertence. Então, este é o conjunto que representa este intervalo. No item C, a gente tem que o intervalo ele vai de 0 até 2, onde 0 pertence a este intervalo e 2 não. Então, o conjunto é representado como sendo x, onde x pertence aos reais e x ele é maior ou igual a 0 e menor do que 2. Ok? O item D, ele traz um intervalo que vai de menos 10 até menos 2, onde menos 10 e menos 2 também não faz parte deste intervalo. Neste caso, a gente tem que é definido o conjunto como sendo x, onde novamente x pertence aos reais, e x ele é maior que menos 10 e menor do que menos 2. Ok? Então aqui a gente termina o exercício 2. O último exercício que eu trago neste vídeo é o exercício 3, que fala que, dado 4 conjuntos, 4 intervalos, o intervalo A, B, C e D, ele pede para calcular no item A união entre o intervalo B e D, a intersecção entre o intervalo A e C. Ele pede para calcular no item C o intervalo C menos o intervalo B. E no item D ele pede para calcular a intersecção do intervalo gerado por A menos B com o conjunto C. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem também dar uma pausa aí e ver novamente os intervalos e o que pedem em cada item, para vocês calcularem depois só conferirem o resultado, eu acho que é uma boa. Bom, vamos começar então aqui no item A. Aqui, este exercício eu vou resolver de uma forma um pouco mais didática, que eu acho que é uma forma boa para quem está começando a resolver. Bom, nada mais é do que ele pede para calcular a união entre o intervalo B e o intervalo D, onde o intervalo B ele é definido como sendo de 2 até 5, onde 2 e 5 fazem parte deste intervalo, e o intervalo D ele vai de menos 1 até 2, onde menos 1 e 2 não fazem parte deste intervalo. Para vocês resolverem, vocês podem desenhar algo parecido com isso, na qual, na primeira linha, vocês vão colocar o intervalo B, ou seja, o intervalo B ele vai desde 2 até o valor 5, certo? Então a gente põe, como 2 faz parte desse intervalo, a gente põe aqui bolinha fechada, e como 5 também faz parte desse intervalo, a gente também põe bolinha fechada. E aí a gente faz aqui que vai do 2 até o 5.
Só para comentar, aqui em cima você coloca os valores de todos os valores que pertencem aos intervalos. Então aqui a gente coloca -1, 2 e 5, que -1, 2 que aparece nos dois e o 5, ok? Agora, aqui na linha de baixo você coloca o outro intervalo no caso, que no caso aqui é o intervalo D. O intervalo dele vai de -1 até 2, mas -1 e 2 não faz parte deste intervalo. Então a gente põe bolinha aberta nos dois extremos. Então vai de -1 até 2, onde -1 e 2 não fazem parte desse intervalo. E o resultado, que nada mais é do que B em união com D, é o resultado que vai ser exatamente a união dos dois. Ou seja, começa em -1 e vai até o 5. Ou seja, aqui em -1 ele é bolinha aberta, que é o valor, e aí ele caminha todo este percurso até chegar aqui no valor 5, bolinha fechada. Então, o resultado é o intervalo que vai de -1 até 5, que é exatamente a união destes dois intervalos. Portanto, a gente pode colocar aqui embaixo que o resultado, ou o intervalo gerado pela união entre o conjunto B e D, é o intervalo que vai desde -1 até o valor 5, na qual -1 não pertence e 5 pertence a este intervalo. Beleza? Bom, o item B, conforme vocês podem ver, é para calcular a intersecção entre o intervalo A e o intervalo C. Intersecção nada mais é do que os valores em que eles têm em comum, ou no caso o intervalo em que eles têm em comum. Então a gente tem aqui o intervalo A, que vai de -3 até 4, onde -3 não pertence e 4 pertence a este intervalo. E a gente também tem aqui o intervalo C, que vai de 5 até 10, onde 5 e 10 pertencem a este intervalo. Novamente a gente coloca aqui os valores em ordem crescente que aparecem nos intervalos. Então a gente coloca aqui -3, 4, 5 e 10. Na primeira linha a gente coloca o intervalo A. Então o intervalo A vai de -3 até 4. -3, bolinha aberta, até 4, bolinha fechada. Então vai de -3 até 4. E o intervalo C, ele vai de 5 até 10, onde estes dois valores, eles pertencem ao intervalo. Então ele vai de 5 até 10, bolinha fechada. Como ele pediu a intersecção entre o intervalo A e o intervalo C, podemos ver aqui que não tem nenhum valor que seja em comum a esses dois intervalos. Portanto, o intervalo que a gente achou resultante da intersecção entre A e C nada mais é do que o conjunto vazio, ou seja, nada. Ok, pessoal? Bom, o item C, conforme vocês podem ver aí, ele pede para calcular a diferença entre o intervalo C e o intervalo B, onde o intervalo C vai de 5 até 10 e 5 e 10 pertencem a este intervalo, e o intervalo B vai de 2 até 5, onde 2 e 5 também pertencem a este intervalo. Primeira coisa que a gente faz é colocar os valores em ordem crescente aqui em cima de cada risca. Então 2, 5 e 10. Na primeira linha, a gente coloca o conjunto C, ou na verdade o intervalo C, que vai de 5, bolinha fechada, até 10, bolinha fechada. Ok? Na linha de baixo, a gente coloca o conjunto B, que vai de, ou o intervalo B, que vai de 2 até 5, onde 2 é bolinha fechada e 5 também é bolinha fechada. O resultado da diferença entre esses dois intervalos, ou seja, o intervalo C menos o intervalo B, nada mais é o intervalo C menos os valores pertencentes ao intervalo B, que também pertencem ao intervalo C. Ou seja, o único valor aqui que pertence aos dois intervalos é o valor 5. Então, o 5, como é bolinha fechada nos dois casos, então ele vira bolinha aberta. E aí vai até 10. Então, nada mais é do que o intervalo próprio C tirando o valor 5. Portanto, o resultado fica sendo como sendo um intervalo que vai
de 5 até 10, onde 5 não pertence a este intervalo e 10 pertence, ok? Por último, eu trago aqui o item D, que é um item que é um pouquinho mais complicado, mas também é bem razoável fazer. Ele fala que para você calcular a intersecção entre o intervalo gerado da diferença entre o intervalo A e B com intersecção com o intervalo C. Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o intervalo E como sendo a diferença entre o intervalo A e B. E depois a gente vai calcular a intersecção entre E e C, ok? Inicialmente, vamos calcular essa diferença aqui, beleza? Então temos aí a diferença que a gente vai chamar de um intervalo E, que vai ser dado a diferença entre o intervalo A e o intervalo B. O intervalo A ele vai de menos 3 até 4, onde 3 não pertence e 4 pertence a este intervalo. E o intervalo B vai de 2 a 5. Inicialmente, vamos colocar aqui em cima, novamente, os valores em ordem crescente, ou seja, menos 3, 2, 4 e 5. Na primeira linha, a gente coloca o intervalo A, que vai de menos 3 até 4, onde menos 3 não pertence, então é bolinha aberta, e 4 pertence, então é bolinha fechada. E vai de menos 3 até 4. Na linha de baixo, a gente coloca o intervalo B. O intervalo B vai de 2 até 5, onde 2 pertence e 5 também pertence a este intervalo. Então é bolinha fechada nos dois casos. Então o resultado, ou seja, a diferença entre o intervalo A e o intervalo B, nada mais é do que você pegar o intervalo A e subtrair o intervalo B. Neste caso, a gente vê que os valores entre 2 e 4 são comuns dos intervalos. Então, a gente vai ter que subtrair do valor 2 até o valor 4. Portanto, o intervalo que gera é o intervalo que vai de menos 3, bolinha aberta, até menos 2, bolinha aberta também, porque a gente subtraiu aqui o valor 2. Então, fica sendo este intervalo. Ok, pessoal? Então, a gente coloca aqui que o intervalo E gerado nada mais é um intervalo que vai de menos 3 até 2, onde menos 3 e 2 não pertencem a este intervalo. Portanto, conforme foi calculado, o conjunto E é o conjunto que vai de menos 3 até 2, onde menos 3 e 2 não pertencem a este intervalo. Portanto, se a gente colocar agora estes valores aqui em ordem crescente, a gente tem aqui menos 3, 2, 5 e 10. Na primeira linha, a gente coloca o intervalo E, que vai de menos 3 até 2, bolinha aberta nos dois casos. Então, é este intervalo aqui. Na linha de baixo, a gente coloca o intervalo C, que é o intervalo que vai entre 5, bolinha fechada, e 10, bolinha fechada. Portanto, a intersecção entre o conjunto E e o conjunto C, pode ver que não tem nenhum valor em comum. Portanto, a intersecção E e C é novamente o conjunto vazio. Ok, pessoal? Assim, então, a gente acaba aqui a aula de exercício. Se você gostou desse vídeo, aperte em curtir aí abaixo do vídeo para ajudar na divulgação dele. Se inscreva no nosso canal clicando em Somos Exatas ou clique também abaixo do vídeo. Clique nos botões vermelho e amarelo para as próximas sugestões de aula. Valeu, galera!